Fala Tricolor, Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, fez uma coletiva agora há pouco. Vamos analisar um pouquinho aí o que ele falou. Fala Tricolor, Matheus Montenegro falou um pouquinho sobre tudo. Uma coletiva rápida de mais ou menos 39 minutos. Ele falou sobre Hulk, Savarino, Nino, Arias, reforço de peso, SAF, a zaga até o meio do ano, possíveis contratações. Eu fiz aí um apanhado do que eu achei o mais importante da coletiva dele. Vamos analisar juntos. Em relação ao Hulk, a gente começou uma negociação no fim de dezembro. Tinha uma negociação após uma conversa nossa com o Atlético Mineiro, a gente iniciou uma negociação com o jogador. Coisas se desenrolaram ao longo desse tempo e na semana passada, né, a gente teve na verdade, no início dessa semana, o Atlético respondeu fazendo 3 exigências para a gente. Isso foi publicado. Nós aceitamos 2 exigências, a terceira a gente não aceitou. Basicamente, o que a gente não aceitou era um pedido do Atlético Mineiro para que a gente, enfim, cedesse ao Atlético 3 jogadores da nossa base, um percentual de 3 jogadores, e a gente entendeu que essa proposta não era interessante para o clube. De lá para cá, nós voltamos a conversar e pedimos ao Atlético a possibilidade de fazer uma proposta um pouco diferente, que envolvesse uma compensação financeira. O Atlético não quis e hoje a negociação está encerrada. Ele começou falando da negociação do Hulk, que foi amplamente divulgada aí pela internet e pela mídia tradicional, bateu exatamente com o que ele falou, ou seja, o que todos falaram realmente foi o que aconteceu. O Atlético fez uma proposta indecente para o Fluminense levar o Hulk, o Fluminense negou, agora cabe ao Atlético ficar com a batata quente na mão. Foi o que eu falei na minha análise de ontem, do que eu entendi que foi a negociação. Agora, o Atlético cede para o Fluminense ou ele fica pagando 39 milhões para o Hulk até o final do ano? Sérgio, o Mário vai ocupar o cargo de diretor-geral do clube. Ele vai ajudar o Fluminense aqui no futebol, também em Laranjeiras, no esporte olímpico, social do clube, todos os departamentos. Ele está aqui há 6 anos e meio só nessa gestão, mas entrou aqui há muito tempo, conhece muito o clube, tem muita experiência, fez uma gestão muito bem sucedida e tenho certeza que vai continuar nos ajudando bastante. Sobre essa questão do Mário, aí eu não vejo problema nenhum em ele fazer parte da diretoria. Sei que muita gente não gosta do Mário. O Mário é polêmico, né? Tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta. A minha opinião é apolítica. Eu venho aqui, se tiver certo, eu falo que está certo, se tiver errado, eu falo que está errado, não tenho compromisso nenhum com dirigente. Eu torço para o Fluminense Futebol Clube e não para dirigente de futebol clube. Então, assim, eu não vejo problema nenhum do Mário continuar na diretoria. Ele tem um bom relacionamento com vários presidentes, ele é o presidente da liga, então ele pode agregar, ele pode ajudar, ele pode facilitar. O Matheus está começando agora, está entrando nesse meio agora, o meio que o Mário Bittencourt já está há 6 anos aí e já conhece muita coisa. Então não vejo problema nenhum do ex-presidente ter um cargo no clube hoje e ajudar o Fluminense nas negociações. Perfeito. Sobre o Nino, Aline, assim, já é um desejo nosso desde do meio do ano passado. Nós tentamos trazer o Nino lá, o Zenit não quis abrir a negociação e disse que a gente poderia voltar a conversar agora no fim do ano. Nós voltamos a conversar agora no fim do ano, o Zenit disse que ainda não é o momento, jogou essa conversa um pouco mais para frente, então não tem absolutamente nenhuma negociação. Eu vi que saiu muita coisa, mas a verdade é que com o Zenit não teve muita conversa. Ele disse agora não tem nenhuma chance de negociar o jogador e foi isso que aconteceu. Quando tiver a próxima janela, a gente vai voltar a conversar com o Zenit e tentar trazer o Nino, que é um grande jogador que foi muito bem aqui, que toda a torcida tem o maior carinho e admiração, e a gente aqui do clube não é diferente. Nós queremos muito que o Nino esteja conosco esse ano e na próxima janela a gente vai atrás do Zenit para tentar mais uma vez a contratação do jogador. Em relação
ao Arias, é um jogador que saiu daqui há menos tempo. Nós temos excelente relação com o Arias, com o representante do Arias também. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve interesse do Palmeiras, assim como de outros clubes. Na verdade, o Arias, desde sempre, tem o interesse de todos os clubes do Brasil, porque é um jogador espetacular e todo mundo quer ter no seu time um jogador espetacular. Na cláusula, no contrato de venda, né, do Arias, a gente tem uma cláusula, uma preferência do jogador. Então, se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser notificado para saber se exerce ou não essa preferência, e o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer. Bom, nessa parte ele fala do interesse em repatriar Arias e Nino. Legal, acho muito legal, vai fazer muito bem para o Fluminense trazer esses dois jogadores, mas o que deixou bem claro aí é que ele não vai trazer jogador agora no começo do ano. O Nino é só para o meio do ano e ele não pensa em contratar mais nenhum zagueiro, ou seja, para o começo do Brasileiro e para a primeira fase da Libertadores, é o que tem aí. É o James, que ele chama de James, e o Freitas, titulares, reserva Igor Rabelo, Davi Schwindt, o Loyola da base e mais um aí que eu não estou lembrando quem é. E o interesse em trazer o Arias. Legal, muito bom. O que eu acho estranho nessa jogada aí é que os maiores reforços do Fluminense são jogadores que estavam aqui. É o Nino, é o Arias. Alguns falam, tinha que trazer o Luiz Henrique. Outros, o sonho é o André voltar. Ou seja, jogadores que eram do Fluminense e que o Fluminense vendeu. E o mais curioso é que o Fluminense ele vende por um valor que é para manter o caixa, é um bom dinheiro, e acaba comprando por mais caro. O Nino saiu por 5 milhões de dólares, se eu não me engano. É um sonho dele, ele saiu, então agora a gente vai buscar ele por quê? Por 10 milhões? Ou seja, a gente vendeu, precisou repor a zaga, e vai repor a zaga gastando mais do que a gente vendeu. Ou seja, não valeu a pena vender o cara. Pegou o dinheiro para pagar salário, muito bem, mas para você cobrir a falta dele, você vai ter que pagar mais caro para trazer o jogador. Isso daí é conta de, é piada, parece até piada, né? Aí você vende o Arias. Não, vendi o Arias por um valor tal, foi bom para o clube, agora eu vou pagar mais por ele. Se você vendeu, deixou o time carente daquela posição ali, para se reforçar, você vai pagar mais do que você arrecadou com a venda do jogador, não faz sentido nenhum. Mas foi para realizar um sonho? Tá bom, foi para realizar o sonho do Nino e do Arias, tá bom. Mas é, no mínimo, estranho. E o Fluminense, na maioria das vezes, o torcedor e o Fluminense pensa em repatriar jogador e jogadores. Ou seja, o reforço do Fluminense é o que estava em casa. A gente acha que podem chegar ainda algumas peças. O nosso foco hoje tem mais um centroavante no nosso elenco, e a gente, enfim, nós estamos trabalhando desde que acabou o campeonato, né? Então tem diversos nomes mapeados, os nomes são trazidos pelo scout, são discutidos com todo o departamento de futebol, com a comissão técnica, e hoje o nosso foco é na busca de mais um camisa 9. E ele está falando que o Fluminense, de fato, está buscando um camisa 9, já com essa negativa do Hulk. O Fluminense está fora da negociação. Isso não quer dizer que o Hulk não possa vir mais para frente, mas o Fluminense não estava procurando ninguém, só estava tentando o Hulk, e agora o Fluminense está no mercado buscando um centroavante, que é a necessidade do Fluminense. Ainda bem que ele está mantendo o jogador em sigilo, é o que tem que ser feito mesmo, para não virar outra novela, e vamos aguardar aí se esse número 9 aparece. Em relação ao Hulk, assim, hoje a negociação está encerrada, mas a gente acabou de ter uma resposta do Atlético Mineiro em relação a essa negativa. Então, a resposta foi ontem à noite. Então, eu imagino que ela esteja encerrada também, mas todo mundo sabe do nosso interesse pelo jogador,
Se o Atlético Mineiro mudar de opinião, a gente pode voltar para a mesa. Mas o ponto central é que, assim, desde a negativa do Atlético, desde a nossa negativa em relação à proposta do Atlético de envolver os jogadores da base, a gente passou a conversar com o mercado, voltar às conversas com o mercado, porque dentro do planejamento, nós mapeamos alguns jogadores, decidimos que o nosso foco era o Hulk, fomos atrás do Hulk. Enquanto a gente estava negociando com ele, um jogador desse nível, né, desse porte, do tamanho do Hulk, você não faz negociações paralelas, isso é normal no futebol, então a gente focou a nossa negociação no Hulk, mas desde o momento em que o Fluminense recusou envolver os jogadores da base nessa negociação, a gente passou a gente voltou a conversar com o mercado, né, mas também, em paralelo, a gente fez essa conversa com o Atlético, não com o jogador, para que a gente tivesse a possibilidade de fazer a aquisição dele com uma proposta financeira. E agora, ontem à noite, que a gente teve essa resposta de que não vai seguir com a proposta financeira, porque o Atlético não quer mais, não tem mais o interesse de liberar o jogador. A postura da diretoria do Fluminense foi perfeita. Eu ainda acho que o Hulk vai acabar parando nas Laranjeiras mesmo, porque é o único clube que se mostrou interessado pelo Hulk, e o Atlético agora está com a banana na mão lá. O problema é deles, ou eles passam para o Fluminense ou eles ficam até o final do ano com o jogador. Em relação a prazo, é difícil dizer, esse é um ano atípico, né? A janela fica aberta até 3 de março, mas normalmente o brasileiro começava ali em março, abril. Esse ano começa no dia 28 de janeiro. Você vê que é um mercado um pouco diferente. No ano, desde sempre, o Fluminense trabalhou para ter o seu grupo montado no início do brasileiro. Esse ano o brasileiro começa antes, a gente espera ter o nosso grupo todo montado antes da estreia do Campeonato Brasileiro, mas eu não posso garantir, porque a gente está analisando essas contratações com muita cautela e nós queremos jogadores que sejam jogadores de peso, e para fazer isso demanda tempo, é natural que essas negociações sejam mais demoradas, então a gente vai fazer, vai dar o nosso melhor para que elas ocorram o mais breve possível. E realmente a dificuldade do mercado é essa aí que ele falou. Todos os clubes estão passando por essa dificuldade para contratar. O Campeonato Brasileiro está começando no começo do ano, que é uma coisa atípica, por causa da Copa do Mundo. Todos os clubes estão com dificuldade. O Fluminense contratou 2 jogadores. Outros clubes aí devem estar nessa média também. Contratou 2. Eu não sei de nenhum clube que tenha contratado 3 jogadores. Clube grande. Então, muito difícil mesmo. Os times estão com medo de vender e não conseguir repor. E aí tá aquela do Tostines, né? É mais vendido porque é fresquinho, ou é fresquinho porque é mais vendido. A gente não sabe como é que o mercado vai reagir. O tempo está passando aí, os clubes não estão conseguindo se reforçar. Em relação à SAF, deixei bem claro que a gente voltaria com esse tema no início do ano. O que está acontecendo agora em paralelo, a gente teve recentemente a posse do novo Conselho Deliberativo, e vai ser formada uma comissão interna no Conselho Deliberativo e uma comissão externa para que a proposta seja analisada. O que a gente está fazendo em paralelo está acontecendo a due diligence jurídica, ou seja, uma análise de todos os documentos jurídicos do clube. A parte financeira, ela ainda não começou, porque a gente ainda não fechou o resultado de 2025, e isso é muito importante para fins da proposta, porque o valor da dívida do clube impacta bastante na proposta, e o que a gente está fazendo também é correndo aqui, a gente já tem o resultado do clube fechado até novembro, falta fechar dezembro, a gente vai fechar dezembro ainda, em janeiro, e pedimos à auditoria que faça a análise das nossas demonstrações financeiras até o fim de fevereiro. Tá? E com isso acontecendo até o fim de fevereiro, a gente vai poder ter todos os elementos para que seja feita a due diligence financeira também. Depois, em paralelo a isso, a gente está trabalhando na minuta dos documentos da operação, ou seja, o acordo de investimento e o acordo de acionistas, porque eu disse desde sempre que essa operação ela tem que ser a mais transparente possível. Hoje a gente só tem uma proposta na mesa e eu quero levar esse tema ao conselho já com os documentos, para que a gente possa ter longas discussões em diversas reuniões, todas com transmissão ao sócio e ao torcedor, para que seja tudo discutido nos mínimos detalhes.
E, por fim, eu disse que eu tinha uma das missões que eu tenho. A primeira é de dar transparência ao torcedor, levar todas as informações. E a segunda é trabalhar no melhor interesse do clube. E eu entendo que o melhor interesse do clube é aumentar a proposta do que a gente tem. Então, existe uma negociação para aumento do valor da proposta, existe a confecção desses documentos, existe uma due diligence jurídica em andamento, e a financeira ainda não começou, porque a gente precisa do balanço fechado. Eu acho que vai começar ali no início de março. Bom, sobre a SAF, como ele falou aí, não tem muito o que ser falado. Vai vir ainda uma nova proposta, nós vamos fechar o mês de dezembro, isso é um assunto que tem que ser debruçado na mesa, tem que ser muito discutido. Ele falou aí que todas as reuniões vão ser transmitidas, a torcida vai poder ver, vai poder analisar, então não tem muito o que se analisar. O que se pode falar foi o que foi apresentado até pouco tempo atrás, a maioria da torcida achou o valor muito baixo, então a SAF ainda vai ser discutida. Provavelmente vai ter uma nova proposta aí desses investidores. SAF é um assunto muito complicado. Eu achava que a SAF do Botafogo era a melhor SAF do Brasil, e aí hoje a gente está vendo qual é a realidade. Nenhum clube de SAF ainda despontou. O Cruzeiro agora parece que ser o da onda, mas a gente não sabe como é que vai ser o amanhã, se o cara enche o saco de enfiar tanto dinheiro no Cruzeiro lá e ele para, como o Textor fez. Você vê que o Textor fez com alavancagem, né? Então o Cruzeiro eu não sei como é que ele vai reagir. Agora está caindo a máscara do Textor. Então, sim, clube virando SAF ainda é uma incógnita no futebol brasileiro. Então vai ser discutido muito ainda, não tem muito o que se falar, nem a favor, nem contra. A gente vai esperar vir aí a proposta, vamos ver as discussões, as reuniões aí, e aí nós, torcedores, é que vamos escolher se vai ter SAF ou se não vai ter SAF. Saiu o Thiago Silva, o Thiago Santos e o Manuel. O Fluminense, inclusive, queria aqui aproveitar a oportunidade para agradecer. O Thiago Santos e o Manuel foram jogadores que nos ajudaram bastante, jogadores que foram campeões aqui nessa jornada, nessa passagem pelo Fluminense, foram muito importantes para o clube. Thiago Silva, enfim, o maior zagueiro que eu vi jogar, e foi uma honra tê-lo aqui conosco durante esse tempo. E, infelizmente, são ciclos no futebol, períodos que se acabam, né? E esses três já não fazem mais parte do nosso elenco. Em paralelo, a gente trouxe o James, que foi o zagueiro revelação do campeonato, pelo Mirassol, fez uma grande estreia. Nós estamos aqui muito felizes com a contratação e muito ansiosos e esperançosos de que ele possa performar nesse time do Fluminense. Eu acabei de responder aqui a pergunta da Aline, disse que o Fluminense tem interesse no retorno do Nino e que a gente vai tentar fazer essa contratação na próxima janela. Aqui a gente tem que trabalhar com planejamento e eu não posso agora trazer mais um ou dois zagueiros, porque a gente sabe que o Fluminense, apesar da melhora dos últimos anos, ainda tem uma questão financeira que não é totalmente resolvida, então a gente precisa se planejar. E o nosso planejamento é para fazer uma proposta para o Nino no meio do ano. Eu não vejo isso como problema, porque o Fluminense tem uma base que é muito forte, uma base muito qualificada. Todo jogador que vem da base tem um grande apoio da torcida, e nós entendemos hoje que nós temos dois zagueiros prontos da base, que foram incorporados ao time profissional, tanto o Davi como o Loyola, desceu ontem para jogar a Copinha, mas já é um jogador incorporado ao time profissional. Então o Fluminense hoje tem 6 zagueiros no time profissional, no elenco profissional, e a gente não tem nenhuma negociação para zagueiro hoje no momento, e espera voltar no meio do ano, torcendo para que seja o Nino. Nesse ponto aí, eu acho que o Fluminense se arrisca demais. A zaga do Fluminense não está pronta. Pode até dar certo. Se der certo, foi uma aposta violenta. Mas está muito crua. O James é um jogador que não jogou em time grande, fez uma boa estreia, mas ainda não dá para julgar, não dá para ter a garantia de que vai dar certo. O Freitas, eu acho um jogador útil, raçudo, a torcida pega no pé, é questionável, mas ele para compor o elenco, ele é bom, hoje ele é o titular. O Inácio, que foi o nome que eu esquecia, também mediano, não dá segurança, ele, ele faz boas partidas com partidas ruins. E os dois garotos da base,
garotos da base, que a gente não sabe se vai performar. Podem ter, até hoje, ter mostrado um bom serviço na divisão de base, mas quando muda para o profissional, é outra história. Então, você apostar o primeiro semestre, um campeonato brasileiro, carioca até vai, você pode até testar ele, campeonato brasileiro, um pedacinho da Copa do Brasil e Libertadores, a primeira fase da Libertadores, com essa nossa dupla de zaga, James e Freitas, e os garotos da base, muito complicado, tá arriscando muito, apostando muito alto que isso vai dar certo. Se der certo, ótimo. No meio do ano vem o Nino aí, se Deus quiser, e reforça o Fluminense para o restante da temporada. Mas se não der certo, perigoso. Acho muito perigoso ele contar que os garotos da zaga estão em condições de suprir. Tem vários jogadores aí da base, ano passado, que não tiveram condições de suprir. O Riquelme é um deles. E pouco utilizado. Por quê? Porque não estavam preparados para encarar o campeonato dos profissionais. Por que os garotos da base vão estar preparados? Assim, de uma hora para outra vão estar preparados. Eu acho muito arriscado. Acho uma aposta muito arriscada, mas tomara que dê certo. Sobre negociações, né, que estão em curso, eu prefiro não falar, mas, enfim, pode acontecer ser um jogador do Brasil, pode ser um jogador de fora. Em relação aos valores, eu não... Enfim, imagina se eu digo aqui para você que eu quero fazer a maior contratação da história do clube, e o clube que eu vou comprar vai falar, então me dá aqui esse valor, porque você já me disse que vai dar. Então, eu acho que não é uma resposta que eu possa dar agora, mas a gente está analisando todas as opções. É claro que o mercado está muito inflacionado, né? A gente vê, tem propostas aí de atacante por 30, 40 milhões de euros. Eu disse que a gente busca um nome de peso. E vou me esforçar ao máximo para trazer. E negociação acontece todo dia, assim, hoje já tem negociação de manhã, vai ter à tarde, vai ter à noite. Como eu disse, o nosso planejamento é para ter isso fechado até a estreia do Brasileiro, mas pode ser que não aconteça. Mas a decisão aqui ela é diferente do caso do zagueiro, porque eu disse que em relação ao zagueiro a gente não vai negociar no mercado nada até o meio do ano. Em relação ao atacante, nós estamos negociando desde o início da semana, a partir do momento em que o Fluminense recusou a contraproposta feita pelo Atlético Mineiro. Sobre os valores, o mercado está muito inflacionado, a gente quer trazer um jogador de peso, vamos dar o nosso melhor para isso e tomara que venha. E não sei quanto vai custar hoje, a gente tem um valor na nossa cabeça e com o valor que tem na nossa cabeça, eu entendo que dá para a gente trazer um grande jogador que vai nos ajudar bastante. Eu enfim, você falou a questão do número, para mim é que, enfim, eu não analiso o desempenho do time em campo de forma segmentada, mas de uma forma conjunta, então, para mim é absolutamente irrelevante se o gol do Fluminense foi feito pelo zagueiro ou pelo atacante. É lógico que a função do atacante é colocar a bola para dentro, a função primordial, né? E a função do zagueiro é defender, mas se a gente ganhar todos os jogos de 1-0 com o gol do zagueiro, eu vou estar super feliz, e não importa se o gol... Esse pedaço aí eu acho que ele errou. Tá? O Gabriel Amaral fez a seguinte pergunta para ele. A sua postura sobre a zaga, já entendi, só na metade do ano. Mas essa é a mesma postura para o centroavante? A gente está sem um centroavante que faça gol desde setembro. Ele não citou o nome do jogador. E aí ele respondeu isso daí, que eu não estou preocupado com setorização, não me importa quem faça o gol, se é o zagueiro, se o Fluminense ganhar com um gol de zagueiro, eu vou comemorar da mesma maneira que se for gol de atacante. A questão não é gol de atacante, eu também. O Fluminense ganhar com um gol de zagueiro, ganhou o jogo, não tem problema nenhum. O problema não é que não foi de atacante. O atacante do Fluminense fez gol, o Serna fez gol, o Canóbio fez gol. Quem não fez gol foi o centroavante. Centroavante, não é atacante. O centroavante do Fluminense não fez gol. Os atacantes do Fluminense que jogam pelas pontas é que tiveram que resolver. Essa foi a pergunta do Gabriel Amaral e ele saiu meio pela tangente ali. Embora ele falou que esteja procurando esse centroavante, né? Não é o atacante, é um centroavante para compor o elenco aí, para reforçar bem o elenco. Mas ele errou aí.
O Fluminense não ficou sem fazer gol de atacante. Atacantes do Fluminense fizeram gol. Quem não fez gol foi o Everaldo, desde agosto. O JK, que fez 2 gols desde que voltou para o Fluminense, né? Sem contar com esse gol de agora do Carioca. E o Cano, que se machucou. Não lembro quando foi que o Cano fez o último gol. Mas os atacantes do Fluminense, os centroavantes do Fluminense não fazem gol há muito tempo. E isso não é um dado que possa ser relevado. O Fluminense, se tivesse tido um centroavante que fizesse gols, normalmente, não precisa ser artilheiro, não. O Fluminense teria conseguido algum título no ano. O Fluminense foi terceiro ou quarto lugar no Mundial, 5º lugar no Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil, sem um atacante, sem um centroavante. Se tivesse um homem-gol, com certeza o Fluminense teria ido mais longe nas competições que disputou e, quem sabe, teria ganho um título. Não houve nenhuma conversa. O Corinthians é um grande clube do futebol brasileiro. Eu li na imprensa sobre esse pedido. É um pedido que não foi feito, que se foi feito vai ser recusado. Porque, enfim, o Maracanã é a casa do Fluminense, o contrato feito com o Maracanã diz que o Fluminense ele tem que jogar, a sua torcida em todos os jogos lá tem que ficar no setor sul, e eu acho que certamente uma ideia que vem do departamento de marketing, sempre que tem ideias criativas, que quer manter coisas que se constroem histórias do passado, mas aqui da nossa parte não tem chance de acontecer. Sobre esse pedido aí do marketing do Corinthians, para o Corinthians, excelente. O trabalho de marketing do Corinthians lá ia ser perfeito para eles. Um jogo em 76 que marcou a invasão corintiana. Só tem uma lenda, né, que fala que vieram 70 mil. A nova geração acha que teve 70 mil corintianos aqui. Não teve. O Maracanã ficou, no máximo, meio a meio. A torcida do Fluminense estava maior, mas vamos falar que ficou igual? Ficou igual. Não ficou igual. Era 55-45. Realmente foi uma invasão da torcida do Corinthians aqui. Né? 40 mil corintianos, 45 mil corintianos. No Rio de Janeiro, um jogo mando de campo do Fluminense, que naquela época não tinha 10% para o visitante. Né? Qualquer um podia comprar. E o Fluminense ainda ajudou a torcida do Corinthians. O Fluminense deu ingressos para a torcida deu ingresso para o Corinthians vender para a torcida. Umas coisas que o Horta tinha na época lá inexplicáveis. Mas não é 70 mil corintianos como a imprensa gosta de falar, e aquela mentira falada 1000 vezes acaba virando verdade, né? Mas não foi. E agora o marketing do Corinthians queria fazer esse jogo em homenagem à invasão corintiana. O Fluminense fez certo de não aceitar. Para o Corinthians era excelente. O Fluminense não tinha nada a ganhar com isso. Nada, absolutamente nada. Então, fez certo. Maracanã é a nossa casa. Seria deprimente a gente ser sacaneado dentro de casa. Né? Então, certíssima a postura do Fluminense. Então é isso. Essa aí foi a primeira coletiva do Matheus Montenegro como presidente do Fluminense. Vamos torcer para que tudo dê certo, todas as apostas dele deem certo, que a zaga supra a necessidade até o meio do ano, até a chegada do Nino. O Zenit empurrou com a barriga em janeiro, agora ele está empurrando para o meio do ano, que não empurre para o final do ano, que a zaga faça um bom brasileiro, uma boa Libertadores, jogue bem o Carioca, Copa do Brasil, até a chegada do Nino no meio do ano, se tudo der certo, vem Nino e Arias, que o Fluminense contrate esses centroavantes aí, nome de peso, que resolva o problema de centroavante do Fluminense, que faça gol. Vamos torcer aí para que tudo dê certo. Comente, curta, compartilhe, principalmente se inscreva no canal. Saudações tricolores e até a próxima.